Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Mais uma semana complicada, essa história de coronavírus não está passando, impacto sobre a economia mundial, ninguém sabe direito ainda, tem muita incerteza. A primeira expectativa era que a gente sairia como se fosse num V, né, em que a economia ela despenca rapidamente por causa da epidemia e aí depois ela volta rapidamente à medida que o problema é resolvido. Mas agora tá todo mundo falando que pode ser num formato de U, né? O impacto e a recuperação, em que você tem um impacto, uma queda, e aí demora um tempão ali para recuperar. Então essa incerteza está mexendo muito com mercados financeiros, e a gente está começando a ver cada vez mais impactos na economia real, né? Parece um déjà vu aí da greve dos caminhoneiros, em que tudo para, tá? Começa a faltar de tudo. As pessoas começam a se mexer, começar a estocar coisas em casa, com esse medo que vai faltar, e aí aumenta ainda mais o problema de desabastecimento, né? Então é bastante preocupante. No greve dos caminhoneiros iria acabar de uma hora ou outra, e aqui ninguém sabe quando vai acabar esse problema. É uma coisa muito preocupante, então o impacto sobre a economia deve ser gigantesco, eu diria. Então essas duas coisas, essa expectativa que o impacto vai ser muito maior e essa incerteza quanto ao tamanho do impacto e o tempo que vai demorar para resolver o problema, está mexendo muito com mercados financeiros que meio que dão uma resposta mais rápida, né, do que os dados da economia que demoram um pouco para aparecer. Aparentemente as coisas na China estão mais sob controle agora, mas a gente tem aí nos países ocidentais a coisa pegando mesmo. Europa, Estados Unidos está espalhando muito rápido, e aí a gente já está vendo medidas mais radicais. A Itália inteira está em lockdown, Estados Unidos barrando viagens e até comércio com a Europa por 30 dias. O presidente Trump deu um pronunciamento essa semana, basicamente colocando a culpa da crise nos europeus. É uma coisa muito complicada, né? Você está numa situação em que você precisa dar uma certa tranquilidade, ao mesmo tempo levantar a bola para as pessoas em que o problema é sério, e ter coordenação internacional para resolver um problema que está afetando o mundo inteiro. E nesse sentido, colocar a culpa nos outros não ajuda muito, né? Estou vendo com muita preocupação o que está acontecendo aí. A gente precisa ter coordenação internacional para sair dessa crise, e não está tendo, né? E até no começo da semana, essa também uma guerra aí de preços entre Arábia Saudita e Rússia. Normalmente isso, o enfraquecimento de um cartel de petróleo é uma boa notícia para a economia mundial, porque tem petróleo mais barato, né, tem energia mais barata. Mas nesse caso não, né? A bolsa caiu ainda mais naquele dia, que foi na segunda-feira, e a interpretação que eu tiro disso é que, olha, é mais uma quebra de potencial cooperação que você precisa ter entre países, que não está acontecendo. Falando um pouco mais sobre mercado de capitais, mercado financeiro, a gente vê no mundo inteiro quedas substanciais essa semana, e quedas que vêm desde lá do dia 21 de fevereiro, né? Então, dia 21 de fevereiro foi quando realmente começaram a vir notícias que o problema era muito sério. Essas notícias não param de chegar, e aí a bolsa, além de estar caindo muito, as bolsas no mundo inteiro, elas estão bastante voláteis. Então, a gente está gravando aqui na sexta-feira de manhã, então tudo que eu estou falando aqui aconteceu até quinta-feira. Então a gente vê, por exemplo, a bolsa americana caindo 10% num dia, e teve que ligar o tal do circuit break lá, que você interrompe as operações durante o tempo por causa de... porque pode estar acontecendo pânico, né? E quando acontece pânico, os preços das ações começam a cair mais ainda, e não necessariamente por causa de fundamento, porque as pessoas começam a sair de uma vez, cai mais ainda o preço, aumenta o pânico, e aí você dá um tempo ali para as pessoas, para elas respirarem e voltarem, e diminuir esse efeito. Mas mesmo assim a gente teve uma queda de 10%, e a maior queda na bolsa americana desde de 1987, quando teve um crash ali na bolsa dos Estados Unidos, né? E no Brasil foi uma queda maior ainda. No Brasil foi um banho de sangue, um verdadeiro banho de sangue. A gente tem 3 dias da semana inteira, de 4 dias até quinta-feira, em 3 dias o circuit break foi acionado. E ontem, na quinta-feira, 2 vezes. Então é muito preocupante o que está acontecendo.
Só para a gente ter uma noção, desde ali do dia 21/2, na sexta-feira antes do carnaval, até ontem, quinta-feira, a Bolsa Brasileira tinha encolhido 35%. Isso caiu o valor de mercado das empresas brasileiras listadas em bolsa, em média, 35%. É uma coisa absurda isso. E o Brasil está caindo mais do que o resto do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o Brasil está tendo o impacto que essa crise está tendo aqui é maior do que na média do mundo. Então a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos caindo 25%, desde ali do dia 21, o Brasil caiu 35%. Tem países que estão nessa linha, tem alguns países europeus que tiveram quedas parecidas, mas o Brasil está ali na ponta da distribuição das principais bolsas. A gente já falou sobre isso aqui no começo da semana, a gente já tinha falado que o Brasil está meio parecido com países europeus, mas ao longo da semana caiu ainda mais, então ali está na ponta da distribuição das principais bolsas o quanto caiu a Bolsa Brasileira durante esse período aí em que as coisas ficaram mais estressadas. Só para ter uma ideia, eu estou mostrando aqui um gráfico que está numa matéria do UOL, e aí dá para ver a Bolsa, e os dados aqui são desde o começo do ano, a gente vê a Bolsa ali subindo, volátil, lógico, né? Mas subindo até um pouco, até ali o dia 21, e aí depois dá para ver a queda, o tamanho da queda que aconteceu e rápido, né? Então, o que está acontecendo no Brasil de diferente? O Brasil tem essa combinação explosiva que é crise econômica junto com crise política. Tá? E elas parecem estar correlacionadas e não é uma coisa que vem de hoje. Tá? A gente está observando coisa desde ali de 2014, desde depois do começo do segundo mandato da presidente Dilma, em que a crise econômica se acentua e ela tende a gerar crise política, que acentua a crise econômica e assim por diante. Então a gente, desde ali do começo do governo Bolsonaro, um governo recém-eleito, com uma quantidade bastante grande de votos, então tem aquela tranquilidade para começar a tocar uma agenda, mas desde o começo, de um confronto direto ali com o Congresso, mesmo dentro do próprio partido do presidente, a gente vê brigas, e o que culminou com a própria saída do presidente Bolsonaro. Tá? Então o presidente Bolsonaro não tem base no governo, não dá para confiar nem nos seus próprios apoiadores para tocar a sua agenda. Então é uma coisa muito complicada. Então isso tende a gerar crises mesmo. Essas crises tendem a se acirrar justamente nos momentos de crise econômica. Então você tem o choque aqui do choque externo que vem do corona, e essa briga, junto com isso, a briga do Congresso com o presidente se acirrando. Então a gente vê a história lá das emendas impositivas, né, que aumentou o tamanho das emendas que os parlamentares usam esse dinheiro que eles recebem para poder gastar de acordo com o que eles julgam mais prioritário para eles. E isso agora é impositivo, né? Essas emendas são impositivas. O governo é obrigado o governo federal é obrigado a realizar esse gasto, a liberar o recurso. Então o que aconteceu foi aumentado o tamanho dessas emendas impositivas. No fim do ano passado, o Congresso votou e o presidente vetou. Aí começou uma discussão que se iria derrubar o veto do presidente. Então, isso aí é problemático, né? Porque era uma quantidade de recursos grande, 30 bilhões. O governo está com a corda no pescoço há muito tempo, tentando fazer ajuste fiscal. E isso ia complicar muito a vida do governo, porque está engessando ainda mais o gasto. Então, o presidente Bolsonaro resolveu vetar e o Congresso começou um movimento de derrubar esse veto. Então começou uma tensão, o presidente, em cima disso, começou a incentivar uma manifestação anti-Congresso que estaria marcada agora para o dia 15, e a tensão aumentou. Aí no fim acabaram se acertando, o veto não foi derrubado no fim das contas, mas o presidente fez algumas concessões. Mas logo depois disso, o presidente voltou a incentivar essas manifestações. E o Congresso agora jogou uma bomba fiscal no colo do governo, em que derrubou um dos vetos, que é o veto do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E agora estaria aumentando ali o número de idosos e deficientes de baixa renda que podem receber esse benefício. Então antes era até 1/4 de salário mínimo de renda per capita dentro do domicílio. Abaixo disso a pessoa poderia receber, agora é metade. Eu acho que é uma discussão válida que a gente pode ter, se esse gasto é relevante, estaria chegando a famílias mais pobres e estaria ajudando a diminuir pobreza e desigualdade no Brasil. Eu acho que é um debate razoável, mas ele está sendo feito de maneira completamente atabalhoada. Antes de saber se a gente vai fazer gasto, a gente tem que saber se tem recurso. Tudo bem, esse gasto, assim, vamos fazer esse gasto.
Ele faz sentido? Eu não sei, mas a gente pode discutir se faz sentido. Ok, decidimos que faz sentido, vamos ter que dizer de onde vai tirar o dinheiro. Vai aumentar imposto? Ou vai tirar de outro gasto? Porque do jeito que foi feito, foi basicamente um revide. Tá? Então agora o governo está com uma batata quente aí na mão, está aumentando a tensão, né? Então o problema fiscal agora ele fica mais acirrado. Além disso, essa tensão com o Congresso diminui também a chance do governo aprovar alguma agenda de reformas que parece que também desistiu, que parece que tá ficando pelo caminho. Então é uma situação muito complicada, acho que está na hora de todo mundo dar uma respirada. O problema no Brasil é esse. O problema no Brasil é que quando a crise econômica se aperta, a tensão entre os poderes ela parece aumentar. Isso é uma coisa que vem desde lá do segundo mandato da presidente Dilma, se a gente lembrar da tensão dela com o Eduardo Cunha naquela época, né? Que até culminou no impeachment. Durante o governo do presidente Temer, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas com o Congresso, mas sempre teve aquela tensão por causa dos problemas do presidente Temer com denúncias de corrupção. E agora essa tensão no Congresso parece estar assim, no limite. Então está na hora de todo mundo acalmar e tentar ter um pouco de coordenação aqui, né? Porque o problema do coronavírus é muito sério, então a gente vai precisar de ação do governo para isso. Bom, observar ao longo da semana, a gente tem que observar também o que vai acontecer, como eu disse, governos estão se mexendo, tá? Então você já teve movimentos de bancos centrais, então a gente vê bancos centrais baixando os juros já. Essa semana, inclusive, o Banco Central Americano, o Fed, resolveu injetar dinheiro na economia, injetar recursos líquidos na economia. Então comprou títulos do setor privado, entregou dinheiro de fato para aumentar a liquidez. Na próxima semana agora vai ter a reunião do Copom, né, do Comitê do Banco Central, então a gente vai ver o que o Banco Central vai fazer. Tá? A expectativa é que baixe a taxa de juros, o problema é que já tinha falado que não ia fazer, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Lógico, isso é uma situação extraordinária que está acontecendo no mundo. Né? Também a resposta de governos, então em termos de política fiscal, o Brasil tem dificuldade com relação a isso, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Então o governo parece que está vindo com um pacote aí e a gente comenta mais na semana que vem, à medida que mais informação chega. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido um vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso site, www.porquê.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais. Está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E até a semana que vem. Um abraço!